Ontem, o jornalista Glenn Greenwald esteve na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados no Congresso Federal para falar sobre os vazamentos de conversas entre a força-tarefa da Operação Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro. Durante 6 horas e meia, deputados questionaram, elogiaram e atacaram Greenwald. Ele, por sua vez, defendeu a liberdade de imprensa e a transparência, reafirmou a autenticidade das conversas e disse que vai continuar publicando material. Greenwald ainda disse que Moro usa uma tática cínica para tentar enganar o público a respeito das revelações do Intercept Brasil. Jaqueline, qual é a importância da opinião pública nesse caso? Seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Então, falar em termos de opinião pública hoje é muito complicado. Não é? Porque a gente sabe que houve uma mudança nessa questão aí de opinião pública a partir da arquitetura de comunicação que mudou também, dando um espaço grande para as redes sociais, né? Então, quando a gente está falando de opinião hoje, não é o que se tinha de opinião antes, onde um meio era gerador, né, da informação e todos os outros receptores. Hoje nós temos, as pessoas geram conteúdo, interagem com esse conteúdo e a internet é conteúdo gerando conteúdo o tempo todo. Numa situação dessas, discutir um caso tão complexo como esse é uma guerra de narrativas. O que ocorre na minha compreensão é que ontem era um dia importante para que tivesse um vazamento ou uma informação mais... que ganhasse um público mais amplo. Por quê? A questão da prisão do ex-presidente Lula, e ontem está sendo discutida a possibilidade de soltura, que eu em nenhum momento achei que isso ocorrer. Primeiro, pela característica do Supremo. Segundo, porque a justiça no país sempre foi de classe. A questão de desconstrução do ex-presidente Lula, ela é desde o mensalão, ela iniciou, não é? Ela tem um pico com a questão do impeachment da presidente Dilma. E depois hoje ele está preso. Quer dizer, isso foi sendo assimilado cotidianamente. Então, nesse momento, esses vazamentos, eles têm uma importância muito grande, porque tem que desconstruir esse processo da Lava Jato, no que tange a uma série de incorreções e desrespeito à Constituição. Entretanto, ele não consegue impactar na opinião, porque, embora as redes sociais hoje consigam disputar com os grandes veículos no que tange o debate, à noite, as pessoas chegam em casa e elas assistem um ou dois veículos que têm uma penetração maior. Então, a televisão, ela ainda é um veículo formador, forte, e ela acaba tendo uma importância maior nessa questão assim, de opinião. Ontem, por exemplo, eu vi um trecho do principal jornal que veicula as notícias e que todo mundo segue, gostando ou não. E a notícia sobre o Lula foi dada assim, que quase que ele conseguiu, mas que não, ele vai continuar preso mesmo. E lembrando, ele tem tal processo, aí fez a lista de tudo que envolve o nome do Lula com relação aos processos que já estão em andamento. Ou seja, deixou claro, quando acaba a notícia, você fica com aquela impressão, bom, se ele saísse por isso, ele ia ficar por causa daquilo. Então, na cabeça do público, não havia porquê, digamos assim, libertar Lula. Eu não acredito que essa vai ser um processo simples. Penso que, inclusive, tem um campo aí, tem um grupo nesse campo democrático que tenta passar essa ideia otimista. E talvez ela até funcione para que as pessoas se sintam animadas. Mas o contexto histórico e o que hoje a gente está vivendo não aponta para esse caminho. O importante é garantir as mobilizações. Sempre se soube que Lula foi condenado sem prova. Então, esses vazamentos são importantes porque eles acabam legitimando uma série de questões que já vinham sendo denunciadas. Mas é importante não perder a essência desse processo. Quer dizer, por que o ex-presidente está preso? E ele está preso porque ele representa um projeto político. Ele representa... assim, o Brasil
teve 350, 360 anos quase de escravismo. E isso significa uma série de coisas. Tem um filme que está em cartaz no cinema, até sugiro que assistam, em alguns cinemas, não em todos, mas ele chama Relatos do Fronte. E tem uma parte nesse filme que denuncia justamente isso, ele denuncia a violência do Estado, que coloca tanto pessoas que moram nas favelas, pessoas simples, trabalhadores, na sua grande maioria pobres e negros, que é o que vai para as periferias, né, por uma condição socioeconômica, e os policiais que estão ali para defender o Estado. Então, quer dizer, há um conflito entre esses policiais e a população e o Estado se exime disso, quando, na verdade, é responsabilidade do Estado essa questão da segurança de ambos, sim, não é? Então, por que eu estou trazendo isso? Porque esse filme, Relatos do Fronte, ele vai justamente, tem depoimentos de sociólogos, formadores de opinião, analistas e etc., pessoas de segurança pública, ele vai dizer isso. Claro que eu sei também essa história, mas o filme ele consegue tornar isso mais amplo, não é? Que a questão que a vida da família real, ela acabou determinando os lugares sociais. Então, não podia se misturar com pobres, negros e pessoas sujas aqui, esses feios, sujos e malvados, como diria Héctor Escola. É outro filme, um clássico do cinema, mas não pode se misturar com esses feios, sujos e malvados. Então, foi necessário colocar a polícia para, né, fazer esse distanciamento. Desde aí se observa essa questão da criminalização da pobreza. Sim. De certo modo, e eu acho que a gente tem que começar a falar essas coisas assim que são mais verdadeiras, senão nós vamos ficar no discurso dessas metanarrativas, elas não resolvem o problema, elas não vão deixar as pessoas com mais esperança, até porque hoje você tem uma gama muito grande de coisas para fazer na internet. Vamos falar sério. Por que as pessoas vão ver notícia? Sejam, principalmente da política, que foi o tempo inteiro desqualificada na última década. Só que agora os mesmos que desqualificavam ela, que diziam que era lugar de bandidos, etc., precisam dela. Precisam dela, usam dela. Mas para a população ficou essa ideia que a política não serve. Agora tem e enterraram junto o Lula com isso. Estão tentando enterrar. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /Rede TVT, e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.